Diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim também estamos nós, nessa manhã, o quarto domingo de Páscoa, o domingo do Bom Pastor, para celebrarmos este culto ao nosso Deus. Eu quero chamar bem-vindos aqueles que vieram aqui no templo nos acompanhar nesse culto, participando do culto, e também aqueles que estão em casa nos acompanhando através das redes sociais, esse nosso culto, o culto do Bom Pastor. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vida, abençoe as nossas famílias. E nós queremos iniciar louvando ao nosso Deus com o primeiro hino, e aqueles que estão em casa podem acompanhar. O Inário Luterano é o número 183, ou no cancioneiro Louvai ao Senhor, o 68. Bendito Jesus, Divino Pastor. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessamos todos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas, e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo,
que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos, a cada um de vocês que confessou com sinceridade os seus pecados e crê que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, lhe purifica de todo pecado, eu anuncio: os seus pecados todos estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados todos os nossos pecados, queremos agora juntos fazermos a oração que Davi fez, a oração do bom pastor, o Salmo número 23. E a versão da Bíblia que nós iremos usar é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Vamos fazer a leitura de forma responsiva. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. o Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Oremos. Querido Deus, onipotente Pai, nós estamos felizes por podermos te render culto, falar contigo através da oração, da confissão de pecados e receber de ti, pela tua palavra, o perdão para os nossos pecados e o fortalecimento de nossa fé. De forma muito especial, neste domingo, que é o domingo do Bom Pastor, e nós, nesse tempo de crise do coronavírus, tanto precisamos da tua companhia, da mensagem do bom pastor que está junto de nós, que nos conhece, nos acompanha e está presente em nossa vida, nossos lares, em nosso trabalho diário, guardando e protegendo a nossa vida. Por isso, Senhor nosso Deus, recebe o nosso culto, nossa oração, o nosso coração, Senhor, e o abençoe com verdadeira fé, pois Tu és o meu bom pastor. Em nome do bom pastor Jesus. Amém. Podem sentar. Nós cantamos do cancioneiro Louvai ao Senhor, o número 118,
o Senhor é o meu pastor. Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. As leituras bíblicas para o nosso culto do Bom Pastor. A leitura da epístola nós encontramos na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 19 ao versículo 25, onde Pedro fala de Cristo, exemplo para os sofredores. E ele diz assim: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e não disse nenhuma mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Até aqui, esta primeira leitura, a leitura da epístola para esse nosso culto. A leitura do Santo Evangelho, nós encontramos no Evangelho segundo João, o discípulo amado, João capítulo 10, o versículo 1 ao versículo 18, onde ele fala de Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: eu afirmo a vocês, e isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula um muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas
e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Tem outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer estas também. E elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi para isso que meu Pai me mandou fazer. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Nós queremos juntos confessar a nossa fé, dizendo o credo apostólico. Fiquemos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Nós vamos cantar agora o próximo hino. Do inário é o número 289 e no cancioneiro Louvai ao Senhor o número 109. O meu pastor é o bom Jesus. Seu imenso amor e meu
seu dispor. Se pelas trevas transitar, não temerei o mal, com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. A salvação receberei do meu fiel pastor, eternamente habitarei na casa do Senhor. No bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia atribui diversos títulos ao nosso Salvador e o compara a várias figuras. Mas nenhuma delas é tão linda, é tão bela, é tão confortadora e consoladora para nós, como esta figura do bom pastor. E no Evangelho de hoje nós ouvimos o próprio Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus declara que Ele conhece as ovelhas que lhe pertencem. Isso significa dizer que Ele sabe tudo a respeito de você, a respeito de mim. Ele conhece cada um de nós, conhece o nosso caráter, Ele conhece a nossa vida, o passado e o presente. Tal como um pastor conhece cada uma das suas ovelhas, as ovelhas que lhe pertencem. Jesus assegura que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. E Ele sabe quantos cada um de nós tem. Esse é Jesus, o bom pastor. O bom pastor que sobre a cruz deu a sua vida para expiar a culpa de nossos pecados, e que ressuscitou para mostrar que Ele é o vencedor sobre o pecado, o diabo e a própria morte, os nossos grandes inimigos, conforme aprendemos no Catecismo de Martinho Lutero. Também conhece o nosso ânimo e conhece as nossas fraquezas. Ele sabe muito bem que lá na tua casa você luta contra as dificuldades e os problemas. E Ele os conhece, cada um deles. Por isso Ele diz no Evangelho de hoje, e como é bom ouvir isso, Ele diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Vocês hão de concordar comigo que não há palavra mais consoladora, animadora e confortadora do que essa palavra do pastor, o bom pastor Jesus. O bom pastor também conhece a inclinação daqueles que se acham fortes, aqueles que pretendem lutar contra as suas próprias dificuldades, contra os lobos que... E quantas vezes a gente ouve pessoas dizerem, quando o pastor pergunta:
Por que, meu amigo, minha amiga, você está tão distante da casa do Pai? Ah, pastor, eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Quando eu resolver meus problemas, eu irei. Há muitas pessoas que se acham fortes, que acham que são capazes de lutar contra os lobos do dia a dia, mas acabam derrotados. Por isso Jesus diz a mim, a você hoje, nesse domingo especial, o domingo do Bom Pastor, sem mim nada podeis fazer. O Bom Pastor, meus queridos amigos e irmãos, como a gente tão bem orou junto no Salmo 23, ele nos leva aonde há abundância e fartura de alimento, de água, para dar à nossa alma descanso, quando ela está aflita e sobrecarregada de pecados. Como é maravilhosa aquela história que Lucas conta. Lucas, no seu evangelho, no capítulo 15, e ele conta do pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu. O pastor prontamente deixa aquelas 99 sozinhas e vai em busca daquela uma que se perdeu, até a encontrar. Quem sabe você, meu querido amigo, meu querido irmão, que me escuta nesse momento, talvez você seja uma ovelha perdida. Talvez anda à procura de sentido, de um alvo para a sua vida. Talvez você esteja sendo tentado por Satanás, arrastado para o desespero, e não vendo nenhuma saída no final do seu túnel. Ou esteja andando no teu próprio caminho, achando que esse é o caminho que vale a pena, sem se importar com a voz do bom pastor Jesus, sem se importar com a sua eterna graça. Ouça o chamado que ele lhe faz, sim. Ouça o chamado do bom pastor que ele lhe faz agora, aqui. Ou então nas páginas da Bíblia, da sua palavra. Ele está à procura de você. Ele está a caminho. Ele está vindo ao teu encontro, como ele diz, eu vim para salvar o que estava perdido. Ele sabe muito bem quem nós somos. Ele conhece a nossa vida, passo a passo. Você acha que ele teria se deixado crucificar em vão? Não. O bom pastor Jesus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, continua sendo o bom pastor. E ele sempre está à procura das almas aflitas, sobrecarregadas, aqueles que estão errantes em nosso mundo, e mostrando o caminho que leva e conduz à eterna graça do nosso Deus. E ele sabe que é justamente o perdão dos pecados que é o que nós mais precisamos em nossa vida. Ele sabe que nós precisamos de segurança, de proteção, especialmente nos dias atuais. E como são aflitivos esses dias de hoje, nesse tempo de crise do coronavírus. E como é bom, como é agradável, como é maravilhoso, como é consolador nós saber que alguém se preocupa com a gente, que alguém está se importando por cada um de nós, que alguém conhece as nossas ansiedades e preocupações e vem ao nosso encontro. Queridos amigos e irmãos, o bom pastor conhece os nossos sentimentos melhor do que a gente mesmo. Ele conhece nossas alegrias, ele conhece nossas ansiedades e preocupações,
e Ele quer dar o refrigério que tanto nós precisamos. Ele quer sarar as nossas feridas. Sim. Ele quer colocar o bálsamo do seu amor sobre a nossa ferida, seja ela do pecado ou as feridas na nossa vida causadas pela enfermidade, pela dor. Ele quer nos dar vida e vida abundante. Ele nos quer ter sempre no seu rebanho. Saibam, meus queridos amigos e irmãos, vocês são o ponto central de todo o interesse do bom pastor Jesus. Ainda que você não entenda, muitas vezes, os caminhos de Deus na sua vida. E quantas vezes a gente na vida se pergunta, meu Deus, por quê? Por que tem que ser assim comigo? Por que não podia ser diferente? Mas tenha certeza de que nesses momentos, assim como o apóstolo Paulo certa feita disse, e nós podemos crer nisso. E Paulo, também aflito e questionando a Deus, por não entender os caminhos do Senhor, e ele conclui em Romanos 8, versículo 28, dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bom pastor quer cuidar da minha e da tua vida. Entreguemos a nossa vida aos cuidados do Senhor. Confiemos nele. Confiemos sim de todo o coração, não duvidando, mas crendo firmemente no Senhor, de que Ele conhece a nossa vida, nossas ansiedades e preocupações. Ele conhece o nosso mundo e as aflições do nosso mundo. E por isso podemos entregar tudo nas mãos do bom pastor e confiar nele, conforme disse o salmista, e nós repetimos as palavras dele no Salmo 23 hoje: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda que nesse tempo do coronavírus eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo de nada, porque o bom pastor, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que o bom pastor esteja presente sempre na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família e no teu trabalho, e te abençoe diariamente. Por quê? Porque Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o conhecimento humano, guarde os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Podem ficar em pé, enquanto nós ouvimos a canção Eu Te Agradeço. Nós vamos conduzir as ofertas deixadas
na entrada da igreja até o altar. Tudo que tens feito, ou tudo que vais fazer, ou tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Elevemos nosso pensamento e coração a Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, Pastor de nossas almas, chegamos diante de Ti como ovelhas que foram unidas ao Teu rebanho, humildes e sinceros. Nós Te agradecemos por Tua misericórdia. Nos alimentaste nos verdes pastos da Tua palavra.
quando nos deste o conhecimento da salvação através de Jesus Cristo. Tu nos guiaste às águas tranquilas que trazem paz às nossas almas. Agradecemos por teu gracioso e amoroso cuidado, que nos dispensaste sem merecimento algum de nossa parte, ó Senhor. Confessamos que muitas vezes andamos errantes, como ovelhas perdidas, procurando pastos mais verdes. Contudo, sabemos que apenas Tu tens as palavras da vida eterna que podem satisfazer nossas almas. Muitas vezes abandonamos os caminhos da Tua retidão para andar nos caminhos deste mundo, procurando nossa própria justiça. Por esquecer do que Teu Filho entregou sua vida por nós, a fim de que possamos andar em Teus caminhos, perdoa-nos, ó Senhor. Concede-nos a dádiva do Teu Santo Espírito em rica medida, para que nós possamos andar nos caminhos da Tua justiça. Renova a nossa determinação de proclamar ao mundo que desejas que todas as pessoas se tornem Teus filhos. Que se manifeste entre nós o poder do Teu Filho Jesus, que capacitou Teus apóstolos para curar doentes e aleijados. Concede Tuas bênçãos aos líderes da nossa igreja, da nossa congregação, bem como aos líderes do nosso governo, municipal, estadual e federal, em todos os níveis, acompanhando e capacitando-os a dirigirem e liderarem conforme a Tua santa e boa vontade. De forma muito especial, querido Pai, nós chegamos a Ti em busca de socorro para o nosso mundo, que está aflito e angustiado em meio à crise provocada pelo coronavírus. Por isso te pedimos, ampara a todos aqueles que contraíram a Covid-19. Lembramos do nosso querido amigo Vando em Santo Ângelo, que está hospitalizado e lutando contra essa enfermidade. Olha por ele e por seus amigos e familiares e o abençoe. Assim também olhe por todos os trabalhadores em hospitais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, que Tu os abençoes e os proteja de todo e qualquer mal que possa afetar o seu corpo, sua saúde e sua vida, e que possam assim servir o povo que buscar a sua ajuda. Assim também Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque Tu abençoaste a nossa irmã, hospitalizada na última semana, e hoje pode estar conosco aqui, Te agradecendo pelo restabelecimento de sua saúde, pela Tua presença junto com ela, seus filhos, seus familiares, seu esposo. Por isso recebe a gratidão de todos nós, pelo pronto restabelecimento da Dona Edila. Assim também, olha por todos que estão aflitos e passando por uma ou outra necessidade que Tu bem conheces, melhor do que nós. Tu és o Senhor de nossa vida, e nossa vida está sempre em Tuas mãos. Orienta, Senhor, a todos nós. Guia-nos sempre nos Teus caminhos e guarda-nos para não tropeçarmos em nenhuma pedra. Abençoa-nos, hoje e sempre, em nome do bom pastor Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevai os corações. Ao Senhor os elevamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos, em todos os lugares te demos graças,
Ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus de força e poder. Céus e terra cheios estão de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Depois da ceia, ele tomou o cálice. E tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado perdão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. E que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo.
Que o corpo e o sangue de Jesus vos fortaleçam e vos preservem na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, o Senhor Jesus está com vocês. Amém. Profusa graça queres dar ao frágil coração e os fardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão na morte eu caminhar, não temerei angústia, contigo a me guiar. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Deus, Tu nos trouxeste à Tua casa para nos servir na palavra e sacramentos. Aqui recebemos o perdão dos pecados, aqui hoje ouvimos a leitura bíblica e a mensagem da Tua palavra. Deste-nos o privilégio de participar da ceia, bênçãos que recebemos de Ti. Ajuda-nos a nos apegar à Tua palavra e valorizar o culto a Ti. Senhor Deus, leva-nos em paz de volta ao nosso lar, acompanha-nos com o Teu amor e usa-nos como Teus instrumentos para divulgar a mensagem da salvação para as pessoas que convivem conosco. Senhor Deus, tira do nosso coração toda tristeza, transforma em alegria, para que Te louvemos todos os dias e Te sirvamos de maneira alegre e livres. Senhor Deus, ajuda-nos a sempre ter em mente a esperança da salvação e da vida eterna contigo. Faze-nos confiar nas Tuas promessas e aguardar com confiança o dia em que seremos tirados deste vale de tristeza e levados para a alegria eterna no céu. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém. Amém.
podem sentar. Eu agradeço a vocês, né, um pequeno grupo que está acompanhando também o nosso culto aqui na igreja. Agradecemos a todos aqueles que acompanharam através do Facebook, esse culto transmitido online também, para aqueles que estão em casa, né, e puderam acompanhar junto com cada um de nós esse nosso culto. No tempo de pandemia em que nós estamos vivendo, enquanto valer a lei do isolamento social, né, nós vamos ter esses cultos, né, com o grupo reduzido sempre aqui na igreja, de acordo com aquilo que nos permite a lei do nosso município, os 25% daquilo que está no PPCI, no alvará dos bombeiros do nosso templo. E nós teremos sempre os cultos aqui no sábado à noite, todos os sábados às 19h30 e domingos 9 horas da manhã. Também aqui, que Deus guarde e abençoe cada um de vocês, abençoe vossa vida, aguarde em suas mãos, abençoe vosso lar, vossa família e vosso trabalho. Ide todos com a companhia e a graça de nosso Deus. Amém. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.